E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como fazer uma resenha crítica. Nós já comentamos na última aula sobre como fazer um resumo. E nós vimos que existe um tipo de resumo que é chamado de resumo crítico ou resenha crítica. Nesse tipo, você não apresenta só os pontos importantes da obra, você apresenta a sua opinião sobre a obra. Então, a diferença entre resenha e resumo, como nós conhecemos, é que o resumo não apresenta nenhuma opinião de quem está escrevendo. O resumo apenas apresenta pontos importantes de um texto, de um livro que a pessoa leu, de uma matéria que ela leu no jornal, de uma reportagem que ela assistiu. Então, resumo pega os pontos mais importantes de algum texto, de alguma obra, e apresenta numa ordem escrita, não em tópicos. Agora, resenha é quando nós fazemos um breve resumo e também apresentamos a nossa opinião sobre o tema. É muito importante saber fazer uma resenha crítica, porque é o princípio da criação das redações. A redação dissertativa argumentativa, ela é um pouco mais elaborada, porque ela apresenta um tema criado pelo próprio autor da redação, aliás, uma problemática, uma tese criada pelo próprio autor da redação, e é ele quem apresenta todos os argumentos, faz alusões históricas, sociais, e prova sua tese. Então, quando você sabe fazer uma resenha, fica bem mais fácil de você começar a fazer uma redação, ok? Porque você está exercitando seu pensamento, sua análise crítica sobre algo. Como fazer uma resenha crítica? Nós temos 8 passos, tá bom? Eu vou resumir para vocês. Número 1, identifique a obra. Coloque os dados bibliográficos essenciais do livro ou artigo que você vai resenhar. Como assim, dados bibliográficos? Quando foi publicado, o nome do livro, o nome do autor, é a primeira coisa que você tem que colocar na resenha. Número 2, descreva a estrutura. Fale sobre a divisão em capítulos, em seções, sobre o foco narrativo, ou até, de forma sutil, o número de páginas do texto completo. Número 3, apresente a obra, situe o leitor descrevendo em poucas linhas todo o conteúdo do texto a ser resenhado. Então, nós vamos criar um pequeno parágrafo apresentando de maneira breve a sinopse do livro. Sobre o que o livro vai falar? Qual é o contexto? Qual é o tema principal? Nós vamos escrever isso em poucas linhas, e nós vamos chamar de sinopse, tá bom? Número 4. Descreva o conteúdo. Aqui sim, utilize de 3 a 5 parágrafos para resumir claramente o texto resenhado. Então, depois de você apresentar os dados do livro, por exemplo, nome, eu vou usar esse daqui como exemplo, tá? A Revolução dos Bichos. Então, apresenta o nome do autor, que editora publicou, quando publicou, número de páginas. Você pode até falar o número de capítulos, o foco narrativo. Ele é narrado em primeira, segunda, terceira pessoa. Qual é o tipo de narrador? Todas essas coisas você pode colocar logo no início. Logo depois, você cria um pequeno parágrafo apresentando a sinopse do livro. Todo livro apresenta ou lá atrás, né, na contracapa, ou na primeira aba do livro, a descrição sobre o livro. É bem pequeno. E é isso que nós vamos fazer. Logo depois, a gente resume de forma breve, tá?
no mínimo 3, no máximo 5 parágrafos. Resume o livro. Depois disso, nós vamos dar a nossa opinião crítica. Então, percebam, ó, nesse ponto 4, para você resumir o livro em 3 a 5 parágrafos, você precisa saber como resumir. Então, relembrem o vídeo sobre resumo, tá? Ou se você já sabe resumir, não tem problema. Número 5, analise de forma crítica. Nessa parte, apenas nessa parte, você vai dar a sua opinião. Argumentos baseando-se em teorias de outros autores, fazendo comparações ou até mesmo utilizando-se de explicações que foram dadas em aula. É difícil encontrarmos resenhas que utilizam mais de 3 parágrafos para isso, porém não há um limite estabelecido. Dê asas ao seu senso crítico. Então, muitas resenhas usam 3, 4 parágrafos apresentando a opinião de quem está fazendo a resenha, de quem está resenhando sobre o livro. Então, você pode usar 2, 3 parágrafos para poder apresentar a sua opinião sobre o que você leu. O que te chamou mais a atenção, se você gostou do livro, se você não gostou, o que você achou mais importante, qual é a moral que você tira disso, como você poderia aplicar esse livro, enfim, na nossa vida cotidiana. Tudo isso você encaixa aqui. Sua opinião. Depois, em sexto, recomende a obra. Aí você faz um breve comentário recomendando o livro, né? Não é obrigatório na resenha, mas é importante, porque você apresentou sua crítica e agora ou você recomenda a leitura ou não. Número 7, identifique o autor. Mas essa identificação do autor você pode fazer aqui embaixo ou você pode fazer aqui, ó. Apresente a obra. Aqui no apresente a obra você pode falar autor fulano de tal, nascido em tal lugar, fez uma obra falando sobre isso. Você pode fazer aqui no ponto 3 também. E por último, assine e identifique-se. Agora, no último parágrafo, você escreve seu nome e fala algo como acadêmico do curso de letras da Universidade de Caxias do Sul, UCS. Esse passo a passo foi escrito por André Gazola. Ele não é o resenhista que eu vou apresentar aqui para vocês. Ele apresentou esse passo a passo, muito interessante. Aqui, no caso, você escreveria lá no final o seu nome completo, vírgula, a sua instituição. No caso, Escola Isaac Newton. Ok? A Revolução dos Bichos. Vamos começar lendo uma resenha, então. Tá? Nós vamos falar sobre o livro A Revolução dos Bichos. Inclusive, eu tenho aqui, ó, A Revolução dos Bichos, já li algumas vezes. Muito bom. Então, primeiro parágrafo, dados da obra. Isso é muito importante. Título em negrito. A Revolução dos Bichos, George Orwell. Ponto. Nome do autor. Companhia das Letras, primeira edição, São Paulo, 2007, 112 páginas. Lançado originalmente em 1945. Pronto, você já cumpriu pontos 1 e 2. Esses pontos 1 e 2 você já fez em um parágrafo aqui. Próximo. A Revolução dos Bichos foi escrita em 1945 pelo autor George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, jornalista, crítico e romancista. A história, escrita em forma de fábula, faz uma analogia com a política da época, 1945, tá? Segunda Guerra Mundial, comandada por Stalin e muito criticada pelo autor. Aqui você já aborda pontos 3, ó, apresentar a obra em poucas linhas, o conteúdo do texto. E também o 7º, o autor. Tá? Mas aqui você apresenta o autor do livro, não é você. Bom, deu para fazer tudo isso. Olha, a gente já resolveu 4 pontos de 8 em 2 parágrafos pequenos. Agora, aqui em amarelo, nós vamos falar sobre o conteúdo. Nós vamos resumir o livro. Vamos ler? Logo depois vai vir a nossa opinião, tá? A nossa não, quer dizer, vai ser a da resenhista aqui no caso. A fábula traz a história da Granja do Solar, onde o major, um porco de competição que está morrendo,
reúne todos os animais para contar sobre um sonho, onde ele acredita em uma revolução que proporcionará aos animais poderem trabalhar e prosperar sem a presença de humanos. Após a morte de Major e os cuidados cada vez mais escassos dos donos da granja, os animais acabam por se revoltar e expulsam todos os humanos, renomeando o local para a Granja dos Bichos. Os animais desenvolvem um sistema de pensamento chamado animalismo, e estabelecendo 7 mandamentos a ser seguidos, que basicamente pensam que todos são iguais e que os animais são bons e amigos e os humanos são maus e inimigos. A partir daí, cada um recebe uma tarefa e todos os resultados são repartidos igualmente entre eles. Tudo corre bem, até que os porcos, que tomaram o comando das ações da granja, começaram a se considerar mais inteligentes. Por acreditarem que pensar pelos outros é um trabalho ainda maior do que os trabalhos manuais, eles exigem regalias e benefícios para si. Os suínos corrompem os mandamentos ao seu favor, modificando pequenos detalhes que passam despercebidos dos demais animais, que são manipulados e facilmente esquecem das coisas. Os porcos se aproximam cada vez mais dos humanos, usando suas roupas, vivendo em sua casa e até andando sobre 2 patas, algo que antes era rejeitado por todos eles. Isso acaba criando um novo sistema de escravidão, agora incitado pelos próprios semelhantes. No fim do livro, temos a seguinte citação que ilustra com clareza o sentimento de confusão vivido pelos demais animais. As criaturas de fora olhavam de porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Bom, esse foi o resumo em 4 parágrafos. Ok, podemos usar até 5, tá? Essa é a média. E essa foi a forma como o livro foi resumido. Agora, a opinião da resenhista. A mensagem que esse livro traz é sobre a ganância e a arrogância. É sobre a forma como nos esquecemos das coisas e nos sujeitamos às normas impostas pelos outros sem questionar. Mas ele também é uma forma de compreender sobre política e comunismo. Apesar de ter sido escrito em 1945, tentando retratar um estilo de governo que não é mais existente, ajuda a explicar muito sobre várias situações e sistemas, não só políticos que existem hoje, e apesar de mutáveis, ainda possuem a mesma essência, que é a de tirar vantagem por estar no poder. A Revolução dos Bichos teve muita dificuldade de ser aceita, e até hoje, apesar da grande disseminação, ainda é proibido na China, Coreia do Sul e no mundo islâmico, por contrariar o que lá é pregado. Há até um desenho animado que foi elaborado para trazer sua mensagem de forma mais simples para os jovens. A questão é que não importa a idade. Olha que legal, já acabamos aqui a opinião sobre o livro. Agora, depois aqui, da análise de forma crítica do livro, recomendamos a obra. Tá? E por último, nos identificamos. A questão é que não importa a idade, o livro e o que ele traz terá uma visão e aproveitamento diferenciado e útil para cada um que o ler. É bem curtinho e tem apenas 112 páginas, então a leitura é bem leve. Também é apresentado junto o pós-fácil original escrito pelo autor e um pós-fácil atualizado, representando para os dias atuais as mensagens contidas no livro. É uma leitura que vale muito a pena. E aí, no final, Tamires Santos, site Resenhando Sonhos. Então, aqui a gente identificou também. Por último, assine e identifique-se. Então, é isso, pessoal. Esse é o exemplo de uma resenha crítica. Então, retomando, esse parágrafo é muito importante. São os dados da obra. Depois, nós vamos colocar aqui uma sinopse, tipo sinopse de filme. Entendeu? O que vai acontecer naquele filme? Bem curtinho, tá? Podemos falar aqui um pouco sobre o autor também. Forma breve. Podemos, até 5 parágrafos, fazer um resumo do livro. Aqui a gente não põe a nossa opinião.
só resume o livro. O que acontece nesse livro? Até 3 parágrafos, minha opinião sobre o livro. Vou fazer uma análise crítica, o que eu achei, como eu posso interpretar esse livro, qual é a moral do livro, como eu aplico o livro na minha sociedade, tá? Formas diferentes de enxergar, enfim. E por último, a recomendação do livro. No finalzinho, você só assina o nome completo e a sua instituição. No caso, a instituição de vocês é a sua escola, ok? Vou disponibilizar isso aqui para vocês também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau. Uma boa semana para vocês.